A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Mais uma vez nós estamos preparados para falar do assunto mais importante da Bíblia, o mais cobrado por Deus e o que Deus mais exige de nós na nossa caminhada. O que ele exigiu de Satanás? O que Satanás até fez durante todo o tempo, que ninguém sabe, que ele teve lá com o Senhor na glória, e ele acabou quebrando o mandamento do Senhor, e logo de cara os dois mandamentos. Você pergunta, o mandamento começou em Moisés para você, que não quer servir e obedecer a Deus. Mas mandamentos na Nova Jerusalém, lá onde está o trono de Deus, já estava com Deus há muito tempo. Não se sabe. Por quê? Porque o mandamento é a origem de Deus, é testemunho de Deus, não pode acabar. E não pode existir em pouco tempo. Veio a ordenança com números declarados, com lista de declaração através de Moisés. Mas desde a glória, os mandamentos estão lá. E Satanás sabia dos mandamentos. E o que ele faz? Ele quebra dois mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Deus disse aqui, no primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Satanás não teve a Deus como único Deus e Senhor, quis ser maior do que Deus, e não amou a Deus sobre todas as coisas. E quando Deus nos diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, Deus está dizendo que você tem que igualar o seu amor. Você tem amor por você? E tenha também pelo seu irmão. Como você não quer o mal para você, não queira para o seu irmão. Sim, mas ele é meu inimigo. Deixa que Deus faça justiça contra o teu inimigo. Você, por exemplo, exercita amor perante Deus por conta dele. O que é difícil, né? Claro que é difícil. Eu não digo que não é difícil, eu tenho inimigos para todo lado. Não que eu seja inimigo deles, mas eles são os meus inimigos. Eles me têm como inimigo. E a maioria, ou quase todos, eu poderia dizer que todos, por causa do evangelho, por causa da verdade que eu prego. Só por causa disso, se tornaram meus inimigos. Por causa dessa verdade. Então, você tem que amar. Eu não preciso desejar a morte deles. Vai vir amar. Quem vai fazer? O autor da vida. Tanto para eles quanto para mim, filho. Essa é a realidade. Por isso que você deve amar o seu próximo como a si mesmo. E quando amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre você mesmo. Se você se ama, então ama a Deus muito mais do que você. E quem cobrou isso? Isso não está no Novo Testamento, não? Isso não está no Novo Testamento? Aí é que está. Porque Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo a ti mesmo. E além disso, Jesus ainda disse para os seus apóstolos, quem negar a mim, perderá a sua vida, vai perder a sua vida. E quem amar a mim, mais do que a sua própria vida, achará. Quem me negar, será negado. Quando Jesus diz que quem amar a ele, mais do que a sua própria vida, tem de Deus a vida eterna e a recompensa. Mas quem amar a sua vida humana mais do que a Cristo, tem a sua condenação eterna. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas é isso, querido. Você não entendeu o que é mandamento? Procura entender, irmãos. E para de querer criticar e falar besteira. Vai ler a Bíblia. Para de ouvir esses mentirosos que estão aí dentro das igrejas evangélicas e falando um monte de besteira. Só para convencer vocês, para que vocês fiquem com eles. Mandamento vem desde a glória. Mandamento não começou hoje. Mandamento não começou em Israel. Aplicou-se em Israel para o povo, porque Deus ali tinha formado uma nação para ele, para que as nações se servissem de exemplo, quando ele divide os dois povos, as duas alianças lá em Abraão, com Isaac e Agar, Ismael. Então ali ele levanta a nação para ele, que era a nação de Israel,
que veio através de Abraão, de Isaac, realizando no seu filho, no seu neto, no neto de Abraão, que era Jacó. E aí começou a nação de Israel. Mas Deus de olho também nos filhos de Agar, que também fazia parte dos seres humanos e que era ser humano, e que fazia parte das entranhas também do Abraão. Ele queria salvar a todos. Faz a promessa nos mandamentos que o Messias vinha e vinha para todos. Em primeiro lugar para a nação de Israel, que era o prometido. A nação de Israel negou. Por quê? Porque quebrou os mandamentos. E vocês, como igreja agora, quebrando o mandamento, dizendo que mandamento não existe, o que vocês estão fazendo? Que mandamento no Velho Testamento acabou? Vocês estão fazendo o quê, irmãos, dentro de igreja? Que tipo de igreja é vocês? Que tipo de pregador, de apóstolo, de bispo, missionário, padre é vocês? Vocês não percebem que vocês são mentirosos, não? Enganadores? Que vocês diminuem o Filho de Deus? Que você chama Deus de ignorante assim, sem mais nem menos, na cara dura mesmo, que você chama Deus de ignorante? Por quê? Porque tem pastores, teólogos, professoras de teologia que ensinam e oram e dizem: Senhor, nós não podemos suportar os teus mandamentos, tu sabes que nós somos fracos e não aguentamos suportar os teus mandamentos. Ora, quando você fala isso para Deus, você chama Deus de ignorante. Porque Paulo diz: não há uma coisa que Deus nos dá que nós não possamos suportar. Não existe isso. Se Deus fez o mandamento que você não aguenta suportar, é porque Deus é um ignorante. Ora, como é que ele sabe que eu não posso suportar uma coisa, que é um peso que eu não posso erguer, e ele vai querer que eu pegue e coloque sobre meus ombros? Isso é ignorância, né, gente? Por favor. Só vocês para pensar nisso, né? Só vocês para dizer que Deus, que os mandamentos nós não podemos suportar, que é uma coisa que nós aguentamos, que é difícil demais para nós e nós não podemos levar. Só vocês para dizer isso, porque vocês são os ignorantes, não Deus. Tem que chamar vocês de ignorantes, não Deus. Porque Deus não é ignorante. Quando Deus dá o mandamento, é porque Ele sabe que não tem dificuldade para suportar. É só se apegar a Ele. João disse que os mandamentos dele não é penoso. Não tem dificuldade. É só a gente confiar e seguir. Ele disse que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus disse: eu te capacito, esforça-te, tem bom ânimo, não temas. Como é que vocês têm coragem de dizer que nós não podemos suportar os mandamentos, hein? Ora, mas como vocês são ignorantes, ainda chama Deus de ignorante? Dizer que Deus deu os mandamentos que nós não podemos suportar, irmão, é chamar Deus de ignorante, mas ignorante é vocês que fala isso. Nós estamos vendo o 7º mandamento, que é: não adulterarás. E a igreja, que está toda em adultério, toda a religião está em adultério, e por conta do adultério da igreja, essa desgraça toda na terra. Tudo por conta das igrejas católicas, das pentecostais, neopentecostais, todas elas, as que se diz protestantes, todas. A culpa de tudo isso que está aí, eu não vou cansar de dizer, e vou dizer diante de Deus, Deus vai estar me ouvindo eu falar, sabe o que eu estou falando? A culpa é de todos vocês, que disseram e que dizem que os mandamentos foi lá atrás, que não valem mais. E quem guarda mandamento hoje é ignorante, está debaixo de maldição. Debaixo de maldição está vocês. E trazendo a maldição para toda a terra, para toda a igreja e toda a humanidade. Vocês estão vendo aí, agora o sol está aí, essa temperaturazinha alta, né? Eu acho ela alta pelo período que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o mês de setembro, né? Hoje é 21, 23, se não me engano, de setembro de 2023. Então, para mim, é um exagero, é o começo da primavera aí. Então, para mim, se torna um pouco exagerado, um pouco mais acima do que deveria ser, né? Porque não era para estar já assim, com essa temperatura tão elevada. Aí você procura os meios de comunicação, os astrólogos, os homens que estudam isso, meio ambiente, essas coisas todas.
Eles vão dizer, né, por causa do efeito climático, é por causa disso, por causa daquilo, está caindo muito os gases, as queimadas, que está causando tudo isso faz parte. Mas ninguém é capaz de admitir e falar a verdade. Ninguém é capaz. Nem eles é capaz de falar a verdade. Os que falam isso, que detectam essas coisas sobre o meio ambiente e que faz com que esses gases soltos no ar, na atmosfera, provoquem esses efeitos climáticos e traz tudo isso, as consequências para a Terra. Só que eles não é capaz de admitir e falar a verdade. E dizer, isso está acontecendo porque o homem quebrou os mandamentos. Eles vão dizer que o homem matou as terras, vai dizer que fez tudo isso tudo é normal e nós sabemos disso. Mas eles não diz, o homem quebrou os mandamentos da lei divina, não querem obedecer e por conta disso Deus vigiou sobre o mal sobre ele. A taça que Jesus fala lá em Apocalipse está sendo derramada, foi derramada. A ira de Deus. É o homem que promove a sua própria destruição. Esse calorzinho, meu querido, que você vê, que você sente, que é provocado pela sua desobediência, a sua rebeldia, você ainda blasfema contra Deus. Você ainda acha ruim. Isso é um cafezinho, tá? Uma coisinha. Se prepare, porque o pior está aí pela frente. E não vou te falar das pragas. As pragas a gente vai falar depois. Agora, só para dar um pitacozinho aqui nas pragas. Tu imagina o que Isaías profetizou e o que está nas pragas do Apocalipse. Uma delas, o sol aquecer 7 vezes mais. Você imagina 34 graus vezes 7. 34 vezes 7. Vai para quanto? 7 vezes 4, 28. 7 vezes 3 a quanto? 21. 23, 230 graus mais ou menos de temperatura. No momento, num dia, não se sabe se essa praga vai durar 2 horas, 4 horas, 8 horas sobre a Terra. E o que é pior para o ser humano é que a praga não vai matar quase todo mundo, não vai matar todo mundo. A praga vai cair para o homem sentir a dor e o sofrimento e ver se arrepende. Nem assim ele vai se arrepender, como agora. Você está vendo o sol aí desse jeito e você não é capaz de parar e dizer, quebramos os mandamentos do Senhor, desobedecemos, não estamos servindo a Deus, vamos nos redimir e chegar perante a Deus. Pelo contrário, você escuta esse vídeo, você foge dele e você não quer ouvir, dizendo que o que está pregando aqui é louco. Mas louco é você e o teu pastor que está te ensinando essas mentiras. É isso. Você não quer ouvir, você ainda é o que a Bíblia diz. Vai morrer alguém da praga, vai morrer, as pragas vai morrer gente, sim, com certeza. Só que é para sofrer, não é para morrer. Por exemplo, Faraó, as pragas veio para ele de maneira terrível, não morreu não. Onde foi morrer? Foi na praga que ele foi morto? Não, foi lá no Mar Vermelho. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, ele passou lá e a água cobriu e acabou com eles. Antes de ler o texto, eu peço que você se inscreva se você quiser, tá? Deixe um comentário. Então, por que as pessoas vai passar por tudo isso? Por causa da desobediência. Eles vão procurar a morte vai fugir deles, querido. Pedra de um talento caindo lá de cima, uma tonelada em cima da mioleira da pessoa, e a pessoa não vai morrer. Por quê? Porque ele tem que pagar, ele tem que sentir o peso da mão de Deus, até que haja um quebrantamento, ele se arrepende para ser salvo. Ele não vai se arrepender. Tudo isso vai ser quando? Antes de Cristo buscar a igreja. E os crentes? A Bíblia declara, se você for fiel, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Tu vai ver tudo isso. Tu vai sentir tudo isso. De perto. Mas tu não vai ser atingido. Por quê? Porque tu está na presença de Deus e tu vai ver o Deus que tu tem. E é nessa hora que, se eu estiver aqui, que eu vou me sentir recompensado. Valeu a pena pregar o teu evangelho, Pai? Eles não quiseram ouvir, aí o Senhor está fazendo justiça. É nessa hora. Por isso que você deve pregar o que a Bíblia diz, meu rapaz. Querer aparecer para os outros nas redes sociais, em todo lugar, ao invés de pregar a verdade. Então, essa temperaturazinha
essas temperaturas que está aí, é só um pouquinho. É como uma dor de dente, né? Aquela coceirinha no dente, aquela dorzinha assim, começa de uma cara ali daquela dorzinha, você vai lá, pega um analgésico lá, uma dipirona, toma ela, daqui a 5 minutos está melhor, né? Daqui meia hora melhorou. Mas eu quero ver é o dente explodindo em dor e você tem que arrancar ainda sem anestesia. É o que vai acontecer. Agora, você imagina esse solzinho que está aqui apavorando o povo? Tu não faz ideia do que é o outro fogo que está preparado para o lago quando os ímpios e os ímpios que não são crentes, que são infiéis, cair lá dentro com Satanás e seus demônios para passar por esse fogo. E quanto tempo vai ficar lá dentro? Até tiver pecado. Enquanto tiver pecado, enquanto Deus observar pecado neles, queime fogo. Quando acabou o pecado, o fogo se apaga, todos eles está estourando, virou cinza, acabou. Tu já pensou nisso? Agora você corre para baixo, está debaixo de uma árvore aí, né? Vem aquele vento, esse sol escaldante, quente, melhora, passa. E esse fogo comum que aí está, né? Agora imagina o fogo que sai da glória, que ele é fogo que consome. Não brinque com essas coisas. Vocês brincam com essas coisas porque vocês querem. Vocês dão ouvido à palavra de qualquer um porque vocês querem. Olha aí, não veio a chuva. Foi promessa de Deus? Foi promessa de Deus. Deuteronômio 28, quando ele fala das bênçãos, vejam aí, versículo 1. Se atentamente obedecerem a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer todos os seus mandamentos, são 10, irmãos. São 10. Foi escolhido um por umas igrejas por aí para fazer debates, que é o sábado, para viver um discutindo com o outro, debatendo com o outro, e leva para lá e vai para cá. Será que obedece mesmo? Será que guarda mesmo? É só olhar um testemunho para saber se guarda mesmo, né? E no versículo de número, eu vou dar passar para frente aqui, vou ler o versículo de número 10. Todos os povos, versículo 10 de Deuteronômio 28, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará a abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te daria. Como é que está, irmãos? Isso aqui está sendo assim mesmo? Como é que estão os filhos dos pais? Como estão? Aí ele disse, o versículo de número 11, o Senhor te dará a bênção, ou melhor, o 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém não tomarás emprestado. Então, a chuva está vindo no tempo certo? A chuva está vindo na hora certa? Ou como que está a chuva? Carregando botes, pendurando nos fios, carregando boi, jogando em cima das casas, dos telhados. Como é que está vindo a chuva? Está vendo no tempo certo, irmãos? Vocês não conseguem enxergar isso, pregadores? Vocês são cegos? O que vocês são? Só tem uma coisa: aproveitadores de torpe ganância.
que é o que vocês são. Por isso a gente lê os meios de comunicação, as reportagens, os jornais só vê pastor algemado, levado por meter a mão no que é dos outros, no dinheiro dos outros. Por isso. Está aqui. Está vindo no tempo certo, para a colheita certa, para dar o fruto. Os bichos não comem a colheita, não precisa nada de exagero nenhum, você tem que fazer uma série de coisas para poder vingar alguma coisa, né? Como que tá? Não precisa de brotómetro, não precisa nada. Você é fiel, Deus afasta tudo. Tudo isso é entendido hoje como natural. Ninguém quer assumir que errou. Versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo. Se obedecer aos... O quê? Se obedecer ao quê, irmãos? Olha aí. Aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os seguir, ou para os guardar e cumprir, não te desviando, não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servir. E agora? Agora nós vamos ver se isso aqui está no Novo Testamento. Vocês dizem que não tem mandamento e acusa o apóstolo Paulo, né? Como vocês gostam de acusar o Paulo, né? Esse homem tão honrado por Deus e por mim, e por toda a verdade do Evangelho, que falou com tanta grandeza a palavra de Deus, e que Deus a tem na glória, não? Quer dizer, ainda não subiu, né? Paulo ainda não está lá na Nova Jerusalém. Vamos saber disso. Paulo ainda dorme no pó da terra, esperando a sua imarcessível coroa, quando Cristo voltar para lhes recompensar a todos. Por enquanto, Paulo dorme descansado na presença de Deus, no pó da terra. Deixa eu achar o versículo aqui para eu te mostrar. Olha aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 19. Paulo diz: a circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é. Mas sim o quê? Obediência aos mandamentos. Olha aqui. Vamos? Leia e pergunta e diga: Paulo mandou obedecer ou não? O que é válido para Paulo aqui? Circuncisão, incircuncisão, essas coisas, todos esses rituais que existiam. O que é bom? O que é que Paulo recomenda aqui? Obedecer os mandamentos, irmão, ou não? Como é que vocês dizem que no Novo Testamento não tem os mandamentos? Como vocês podem dizer isso? Que coragem que vocês têm? Aqui. Aí. Obediência aos mandamentos. Dos mandamentos de Deus. Obedecer, observar, guardar, cumprir. Aqui, ó. E vocês dizem que o apóstolo tem gente que bate no pé. Não tem um versículo na Bíblia, no Novo Testamento, que manda guardar os mandamentos. Olha aqui, ó. Você é pregador de verdade? Você é pregador de si mesmo, dos seus próprios interesses. É aqueles que buscam a sua própria vontade, não aquele que quer ver Cristo salvar um povo para ele, buscar um povo na terra. Não aquele que busca a honra e a glória a Deus. Busca a sua própria glória, não a glória de Deus. Quer dizer, então que acabou, que não tem mais? Abra comigo em Apocalipse, dá uma olhada aí. Vamos ver se aqui no Apocalipse o Paulo fala também sobre esses mandamentos, ou melhor, se
A revelação de João aqui em Apocalipse fala sobre esses mandamentos. Você olha o capítulo de número 16. Apocalipse 16. Então ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Aí está o sol. Aí está a escassez de tudo. Aí está o derramar de sangue. Aí está a corrupção. Aí está tudo acontecendo na terra. Por quê? Porque Deus, irado, permitiu que o povo fizesse isso. Não que Deus derramou de lá uma garrafa, uma taça de alta baixa, não tem nada disso. Simbólico. Deus, irado, permitiu que os homens fizessem isso. E eles fizeram. Então Deus está dizendo aqui, o João está dizendo aqui: o primeiro anjo saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, irmãos, isso aqui é ordenância para obediência, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui é ordenância para não ter um outro Deus diante de mim. O que é isso aqui, irmãos? E vocês dizer que no Novo Testamento não tem obediência, não tem Deus cobrando sobre a guarda dos mandamentos? Estou falando dos 10 mandamentos, que são as 10 leis divinas que ele escreveu e deu para Moisés. Eu não estou falando das diversas leis que existem, e ainda falaremos delas, das que saíram, das que foram tiradas, das que acabou em Cristo, quando Cristo veio, e das que ainda existem. Alguém numera, diz que é 613. Eu não vejo numeração nenhuma de outras leis e de mandamentos na Bíblia, a não ser os 10 mandamentos e as 10 leis divinas. Essas leis que são consideradas, como eles disseram que são 603, essas diversas leis são vindas dos mandamentos. O mandamento é central de tudo. Quando você desobedece o mandamento não adulterarás, a lei é aplicada. Por exemplo, o casal, a mulher trai o marido. Qual é a consequência? Qual é a lei que vai implicar nesse mandamento não adulterarás ali? Separação. E a separação com divisões de bens, separação com comunhão de bens, quando é casado nesse regime, vai separar os bens, vai cada um do seu lado, é a consequência. A lei é a consequência do mandamento, é a cobrança do mandamento. Quando quebra o mandamento, a lei vai ser aplicada. Então, os 10 mandamentos é a central de Deus, é o testemunho de Deus, é o estatuto de Deus, é a coluna de Deus na terra, é o próprio Filho, porque Ele é o verbo, porque lei e mandamento é palavra é verbo, o verbo é Jesus. Então, quando o mandamento é quebrado, a lei vai operar em cima do mandamento que foi tirado. Eu já disse sobre a lei, da mulher, que está dentro das diversas leis, que a mulher tem o seu fluxo menstrual ali, e ela faz parte do mandamento, essa lei. Ela traz a consequência do mandamento. Como pode ser isso? Vou te dar um exemplo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. A mulher nessa época, ela sofre, ela sente incômodos, coisas chatas, segundo elas. Tem esposa, tá? Eu tenho esposa. Desde 18 anos que ela é minha esposa. Então, tem filhas, escuto tudo isso. Então, quando Deus fala, ama a teu próximo a ti mesmo, então Deus ordenava para Moisés, cuida delas,
Aplique leis para elas serem respeitadas, tratadas como se fosse uma doença. Elas precisam cuidar disso, elas precisam estar reservadas nesse período, depois estar pronta para o serviço de Deus, em todos os sentidos. Esse é o mandamento. A consequência da lei, do mandamento, é essa. A lei vem para punir. Então, em outras leis, como o consumo de animais, que eu já disse, de comer o animal imundo, e por aí afora. Quando falarmos das leis, você vai saber. E aqui, em Apocalipse, ele está dizendo, não terás, ou melhor, aqueles que tinham a marca da besta, o chip da besta. Existem tantas coisas hoje que estão contribuindo para isso, que não é ainda. Que eu poderia pegar aí o www e dizer, você tem aí o chip da besta já, você tem já a marca da besta com você, e ele te acompanha, porque quando você vai traduzir lá o 666, o número 6, que faz parte do W, que está envolvido tudo isso na língua lá. Eu poderia dizer isso, mas o resumo da marca da besta é os 10 mandamentos. Quebrou os 10 mandamentos, entrou na marca da besta, não tem jeito. E nesse pé, acho que todos, em primeiro lugar, os pastores, os padres, os bispos, os apóstolos, que estão no meio disso, que estão assegurados assim. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. Olha aí. Às vezes você acompanha algumas reportagens, você olha que teve um vazamento de um gás, de alguma coisa, de um óleo, de alguma coisa, nessas poços de petróleo aí que eles fazem, e você vê até baleias morrendo, intoxicadas. É tudo isso, queridos. É exatamente isso. E o sangue já aconteceu. E pode acontecer futuramente, com certeza nós veremos como vai ser, quando nós falarmos da volta de Cristo. O versículo de número 4, o 2 aqui, que ele diz que uma chaga dolorosa, uma doença, que atingia os que tinham a marca da besta. Você vai ver que praga é essa, você vai ver que chaga é essa, que doença é essa, que mal é esse, você verá. Então, você está vendo aí uma covidzinha, você está vendo aí essas doenças e você está com medo. Claro que tem que ter medo. Mas são doenças controláveis. Se aqueles que estão na direção tivessem o cuidado de assumir a responsabilidade por amor ao povo, seria controlado tranquilamente. Eu morria nem metade do que morreu. Não morria nada. Mas o versículo, amai a Deus sobre todas as coisas, teu próximo a ti mesmo, nunca passa pela cabeça deles, então vai morrer. A praga vai matar. Porém, aquela que Deus vai enviar, aí é diferente. Não tem sábio entendido, não tem medicina, não tem ciência que vai ter controle, não tem vacina, não tem nada. Tem que cumprir, só passa quando Deus tirar. É como as pragas do Egito. Enquanto Moisés não orava, elas não iam embora. Não tem jeito. Então essa chaga vai vir, essa doença vai vir? Vai. Tudo isso está para acontecer, você verá. Versículo de número 4. O terceiro anjo derramou as suas taças nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi um anjo das águas dizendo: Justo és tu, ó Senhor, que és e que era, que és e que és, o Santo, porque julgastes estas coisas. Pode acontecer, pode acontecer. Existem os pregadores que ensinam hoje, que fala de um Deus picareta que tem aí, esse Deus covarde que tem aí nas igrejas, É um picareta, um covarde, é aquele Deus de Baal que estava lá com Acabe quando Elias chegou, Um Deus que não faz
cair água sobre a terra, um Deus que não faz descer fogo sobre a terra, que não faz nada, que você clama, esperneia, corta, se retalha e ele não faz nada. É esse Deus que está aí nessas igrejas, que vai buscar igreja escondida. Esse Deus que vai pegar igrejas escondidas, levar embora, é um picareta, um mentiroso, um enganador, né? Agora o Deus que é soberano, que é justo, que é santo, é esse que João está falando aqui, é o que eu estou pregando a você. Esse virá, e você só sai subir com ele, quando ele pôr fim em tudo que está aqui na terra. Você é o último a sair da terra, você fiel e você temente a Deus, você será o último a sair da terra, com ele, Jesus de Nazaré, que te encontrará nas nuvens, para que tu nunca mais sofra dano nenhum aqui, nem injustiça, nem dor, nem sofrimento. Esse Cristo. E por fim a todos. Então eles ensinam aí que quando a igreja for arrebatada, às escondidas, né? Olha que covardia, não? Deusinho covarde. Mas, irmão, será que vocês não estão enganados, não? De repente esse cara já veio aí, já levou alguns e vocês ficaram para trás, hein? Já que ele vem às escondidas e vocês não veem. Olha o sol aí, como é que tá? Vocês não acham que vocês estão atrasados, que ele já foi embora? Porque diz que vocês não vai passar por nada disso, né? Vocês falam que vocês não vão passar por nada disso, porque Deus volta e pega a tua igreja. Pega a sua igreja antes, vocês vão embora, morar no céu antes. Não é isso que vocês falam? Que eles ensinam, que eles pregam e você grita na igreja? Ixi, que coisa chata, não. Se Deus é um picareta que fala isso que vocês falam. Para mim, não passa do Baal que Elias falou lá. Se Baal é Deus, servir. Se o Senhor é Deus, vem e sirva comigo, né? Não vai fazer cair fogo do céu nunca, nem água, porque ele é um mentiroso, ele é um enganador. Então, se Deus que vai vir pegar igrejas escondidas aí e levar para o céu, é um picareta, mentiroso, enganador. Não é Deus coisa nenhuma. O Deus que vai fazer todas as coisas e que faz tudo, está aqui, ó. Apocalipse 16, João falando dele aqui. Então eles ensinam aí que antes dele arrebatar a igreja, vai vir a água, vai transformar em sangue. A pessoa vai abrir a geladeira, depois que ele arrebatar a igreja, isso vai acontecer, a pessoa vai abrir a geladeira, vai estar lá o sangue lá, não é água. Se isso acontecer, isso vai acontecer com você aqui na terra. O ímpio que mora do seu lado, você mora no 35 de rua tal, e o outro mora no 37, então seu vizinho do 37 que não serve a Deus, abre a sua geladeira, está na água transformada em sangue. Ele vai tomar água, não tem água. Foi ver o gelo no congelador, virou sangue. Se isso acontecer, será assim. Mas quando ele chega na sua porta, na sua casa, que ele abre a porta, que você abre a porta e mostra para ele, aqui tem água. Mas lá tem sangue. Pois é, você não quer obedecer a Deus, não quis servir a Deus, Deus transformou isso. Foi assim com Israel, não foi, irmãos? Foi assim com os dias de Moisés? Vocês não acreditam no que estou falando, porque vocês não querem, vocês são rebeldes mesmo. Vocês preferem morrer no engano, ser condenado nas mentiras desses pregadores que estão, e por esse Deus falso, mentiroso, que vem buscar a igreja escondida. Que ele não existe. Porque a igreja de Cristo, quem vai levar vai ser ele. E vai levar depois que ele destruir tudo que aqui está na terra. Os ímpios, os seres viventes de toda a terra, toda a vegetação e toda a terra. Assim, ele levará você. Então, João está dizendo aqui, ó, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então veio o anjo das águas dizer: justo és tu, ó Senhor, que és e que era o Santo, porque julgastes essas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas. Também tu lhes destes sangue a beber, são merecedores disso. Olha aí o que vai acontecer. Querem fugir do que eu prego, né? Aqui, ó. Cuidado para você não beber da ira por causa da verdade. Me rejeitam porque eu prego a verdade? Pois é, o que te espera é isso aqui, ó. É água, não é sangue para você beber em lugar de água. É isso. Aí ele diz aqui, ó.
O 7. E ouvi uma voz do alto responder: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo, são os teus juízos. Isso aqui é Deus, meu querido. Isso aqui é Jesus. Isso aqui não é um picareta covarde que vem buscar a igreja escondida, não, viu? Isso aqui é Deus que cobra. Isso aqui é Deus que faz. Isso aqui é Deus que justifica. Isso aqui é Deus que honra e que salva, se você for obediente. Aí ele diz aqui, no quarto anjo. Nosso tempo está esgotado. Nós falaremos no nosso próximo vídeo desse assunto. Está no Novo Testamento ou não? É ordenado por Deus obedecer no Novo Testamento ou não? Calcule você mesmo, julgue você mesmo. Jesus disse: examina-se o homem a si mesmo. É o que Paulo fala. Ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por tudo, pela tua palavra. Quando eu prego essas coisas, Senhor, e digo que esse Deus que está aí sendo prometido, sendo ensinado, que vai buscar igrejas escondidas, arrebatar e essas coisas todas escondidas, Jesus. Quando eu digo que ele é picareta, é porque eu estou consciente de quem tu és. Tu mesmo disse que haveria outros deuses. Aparece Jesus aqui, aparece Jesus ali, está cheio de Jesus. Sugerias falsos cristos, falsos profetas. Está aí um falso Cristo que vai pegar a igreja escondida. Esse é o maior falso Cristo, o maior mentiroso da história. Porque tu não, Senhor. Tu virá e esse falso Cristo será humilhado e envergonhado. Porque tu és Senhor, digno de assentar-se num trono de glória, porque és Deus e tem que reinar. Porque és Rei e Rei tem que reinar. Reina Todo-Poderoso. Seja glorificado e seja exaltado. Obrigado pelos teus mandamentos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas tuas leis. Sem a tua força, sem a tua ajuda, eu confesso que não consigo. Mas se até aqui eu estou lutando e estou tendo algum êxito nisso, é porque o Senhor está comigo. O Senhor está me ajudando. E o Senhor vai me ajudar. Tu disseste: esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, eu te ajudo. Eu quero essa ajuda sempre, porque eu nunca vou deixar de dizer: Deus como tu nunca houve, e nem depois de ti jamais haverá, e quem não obedece os teus mandamentos será condenado. Principalmente de Mateus e Apocalipse. Obrigado, Jesus, por tudo. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Tem misericórdia da tua igreja, do teu povo, dos fiéis. Sustenta-nos e capacita para crescer na fé e continuar firme. Dos infiéis, socorre eles no que diz respeito, libertando para que eles possam vir a ti. Tenha misericórdia dos que estão aprisionados nos presídios. Tenha misericórdia dos líderes das religiões em todas as camadas, em todas as áreas. Tenha misericórdia dos nossos líderes políticos, que eles possam fugir das suas ignorâncias, das suas corrupções, para vir servir a ti e fazer a tua vontade. Obrigado por cada um, por causa dos jovens, por todos os jovens que estão nessa hora, Pai, nos becos, nos baladas. Eles são os futuros pregadores, os futuros líderes, os futuros médicos, os futuros ministros, os futuros juízes e autoridades da nossa terra. Sem eles fica difícil ter planejamento para a nação. Então, tu podes ver, ó meu Deus e meu Pai, a situação que se encontra hoje a nossa juventude, por conta da corrupção de todas as lideranças que nós temos, em todos os sentidos, em primeiro lugar dos políticos. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, e nos dá graça e nos dá sabedoria para te servirmos, pois Deus como tu nunca houve e depois de ti jamais haverá. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.